Muito bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos, doce família de Cristo. Que bom nós estarmos mais uma vez iniciando uma semana na presença do Senhor, adorando, exaltando e bendizendo aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir muito em breve para nos buscar. No quadro Se Fosse Você de hoje, o Senhor nos preparou um testemunho impactante. Pastor Gesiel Lima, que já está aqui comigo, daqui a pouquinho vocês vão conhecê-lo. E você vai ser impactado por aquilo que o Senhor pode fazer. Porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e dizemos, não tem mais jeito, mas é nesse momento que o impossível de Deus entra, restaurando, transformando e mostrando que realmente as coisas pelos nossos olhos são muito diferentes do que pelos olhos de Deus. Então não saia daí e você vai poder ver com a gente esse lindo testemunho do pastor Gesiel Lima, da cidade do Rio de Janeiro. Você quer conversar com a gente? Temos nossos canais de comunicação. O nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também as nossas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade TVMCA, e também o Frases Devocional Intimidade. Que a sua semana seja muito abençoada pelo Senhor. Eu te convido para ficar com a gente nessa próxima meia hora para ouvir esse testemunho. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Pastor Gesiel Lima, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que bom poder o Senhor estar aqui, um presente de Deus. Amém. Né? Glória a Deus poder vir aqui contar. Eu já ouvi o testemunho do pastor, já fui impactada, né? Deus é maravilhoso. A gente estava conversando aqui dizendo como o Senhor é lindo, né? Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Pastor, começa a contar essa história inusitada aí que o Senhor fez na sua vida há pouco tempo, né? Tem um ano, fiz agora dia 8 de abril. Como eu estava lhe dizendo, eu estava chegando em uma igreja para ministrar e passando por um acesso improvisado e ali tinha uma passagem em cima de um posto de elevador, que daria acesso ao púlpito daquela igreja. E aí, naquele exato momento, era 7h40 da noite aproximadamente, quando eu... tentando entrar, não conseguia abrir a porta, e aí eu tento voltar para avisar a pessoa que eu não conseguia entrar, e aí eu caí, estava muito escuro. Essa igreja estava em construção, né? Em construção, exatamente. E eu caí, e aí na queda eu desci ali uns 3 metros aproximadamente, lá embaixo tinha um cabo de enxada da obra, né? Estava lá. E aquela madeira, ela na queda, ela entra nas minhas costas, à altura da cintura, e perfura o meu corpo em 45 centímetros. Ele entra da direita para a esquerda, pega o pulmão do lado esquerdo, e eu fiquei ali uns 20 minutos desacordado. Depois, eu me levantei, lúcido, sentindo uma dor incontrolável. Então... Isso, detalhe, o senhor estava sozinho, sozinho, né? Passou aquele espaço todo ali, ninguém estava ali para lhe ouvir, né? E a gente até tem uma foto, é uma foto bem forte, já vou avisando vocês aí, a gente tem algumas imagens dessa perfuração, né, pastor? Olha só, quando já Isso aí já é dentro do centro cirúrgico. Ali tem um sargento corpo de bombeiros. Só de olhar já dói, né? É chocante para quem está em casa nos assistindo, mas isso precisa ser mostrado. É a prova do milagre, né, pastor? É a prova do milagre. Eu particularmente relutei com isso durante alguns meses, e até que eu fui ministrando numa igreja agora em fevereiro, nos Estados Unidos da América, o reverendo David Demola, na cidade de Serville, no estado de New Jersey, e Deus usou a boca dele, dizendo, e ele não sabia desses detalhes, Deus usou a boca dele dizendo, você não pode relutar contra isso, o mundo tem que ver isso, o mundo tem que ver isso, porque isso é a prova exatamente daquilo que você disse aqui na abertura do programa, de que Deus não desiste de você, você que está me assistindo, Deus não desiste de você, se há um plano, se há um projeto, isso vai acontecer. Eu sou a prova disso, de que você não morre, tem gente que não crê nisso, mas eu não tenho problema com isso, de que enquanto a promessa de Deus na sua vida não se cumprir, você não vai morrer.
E eu sou prova disso. Já vivi muitos milagres, mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer. E por isso que Deus me guardou. Mas então, voltando, eu fiquei ali uns 20 minutos desacordado. Depois disso, eu voltei e fiquei lúcido acompanhando tudo, em pé, sentindo uma dor descomunal. Porque até então você não tinha noção de como você estava. Não, porque não estava tinha. tudo escuro. Tudo né? escuro, eu senti o corpo muito molhado, para mim era água que tivesse ali, por ser um posto elevador, por ser uma área de construção. Então era a única coisa que para mim era água, mas na verdade era sangue. Ali tinha um rio de sangue dentro daquele lugar. Tem até outras imagens que eu até não tenho aqui agora, mas tem até outras imagens de fotos, até que os bombeiros tiraram. Então, eu levanto, depois que eu levanto, eu fico ali por umas 3 horas, até que a reunião termina, eu ouvindo tudo, as pessoas me procurando, ninguém me achava. Ou seja, levou 3 horas para que pudessem... eles tinham dado a sua falta, mas levou 3 horas para que alguém conseguisse lhe encontrar. Alguém conseguisse me encontrar. A reunião terminou, o pessoal... Eu ouvia tudo, o pessoal gritando, procurando por tudo. E aí dizia, mas o carro do pastor está no estacionamento. Como é que ele saiu? E ligava no meu celular. O celular, àquela altura, estava mergulhado no sangue. Ninguém conseguia falar. E aí, depois daquele desespero todo, foi que a pessoa, eu orando a Deus já, porque... Ali Deus já estava lhe guardando, né, Ali pastor? Deus já estava me guardando. Com todo aquele sangue que você estava perdendo, você já poderia ter morrido só por aquela perca de sangue. Só por aquela perca que foi, né, fora do normal. Então, ali eu orando a Deus, dizendo, Deus não me deixa morrer, manda alguém aqui, envia alguém aqui para me encontrar aqui. Foi quando um irmão chegou e disse, só falta um lugar que a gente deveria procurar o pastor e não vimos até agora. Aí quando ele chega com a lanterna que vê, aí pronto, aí começa aquela guerra toda, chamaram o bombeiro levou aí uns 40 minutos, 1 hora para chegar, chegou, foi uma outra guerra me tirada ali de dentro, porque a madeira ela entra 45 centímetros e fica 40 para o lado de fora. Então, foi uma outra batalha para me mobilizar, para tirar dali. Um lugar de difícil acesso. Difícil acesso. Eles tinham que me tirar sem que aquela madeira esbarrasse em algum outro lugar, até porque era uma incógnita, eles não sabiam o que a madeira havia causado dentro. Meu corpo estava inchado, como aparece aí nas imagens, enorme, mas eles não sabem o que tinha acontecido. Então eles tinham que ter todo um cuidado, tiraram, me levam para o hospital. Quando eu chego no hospital público no Rio de Janeiro, quando eu chego lá, aí foi uma outra questão seríssima, porque os médicos começaram a discutir entre eles, sem saber o que fazer. Eles não tinham noção nenhuma, eles não sabiam o que tinha acontecido, eles tinham pouco tempo para agir. O próprio médico, doutor Aurélio, que era o chefe da equipe, ele disse, olha, se deixar essa madeira o senhor morre, e se tirar o senhor morre do mesmo jeito. E nós não sabemos o que fazer. Aí foi quando a doutora Graça, residente, estava ali, com ela tinha uma serva de Deus que me conhecia, membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá na Penha, com o pastor Silas, e ela me conhecia e disse, pastor, eu estou aqui como uma mulher de Deus, como uma guerreira de Deus, eu não vi o seu rosto, porque na posição que eu estava, mas ela me disse, o senhor não vai morrer, eu vou orar pelo senhor. E aí, Mônica, e aí você que está me assistindo, ela põe a mão na minha cabeça, começa a orar por mim, e ali nós sentimos uma presença de Deus muito grande dentro daquela UTI. Que loucura, né? No meio daquilo tudo, Deus manifestando seu amor, seu glória cuidado. Glória a Deus. Gente, nosso Deus é lindo demais. Isso é muito forte, é muito forte. Toda vez que eu me lembro disso, eu emocionante. Choro, a gente forte. De pensar, a gente começa a imaginar isso, esse carinho forte. De Deus. É uma coisa fora do comum, né? Você imagina Deus preparar uma... Você vê como as coisas... A Eliane é uma intercessora, ela trabalha, eu falo isso todo arrepiado, que ela trabalha na intercessão de uma congregação, né, do pastor Silas, ou seja, Deus preparou uma guerreira para estar do meu lado. Exatamente. Né? Outro detalhe, ela não estaria de plantão naquela noite. Era uma noite de segunda-feira, ela não estaria de plantão, ela vai cobrir a folga de uma amiga. Ela vai cobrir... Uma jesucidência total, né? Total, exatamente. Ela vai cobrir a folga dessa amiga e ela mesma disse, pastor, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Nem ela entendia. Então ela chega, começa a orar
E, na verdade, ela entrou ali num campo de batalha, que era uma guerra entre o que o diabo queria fazer e o que Deus já tinha preparado. Então ela entrou mesmo como guerreira, orando, com a mão na minha cabeça, orando. E aí o doutor Hélio, eu ouvia ele gritando: Eliane, você não vai acabar com essa reza? Exatamente. E ela dizia: não, eu estou aqui como uma guerreira. E ele não entendia, ele não é cristão. Ele não entendia nada. E ela orando, ministrando, chamando o fôlego da vida, chamando a vida. E eu chorando com ela, e ela começou a orar em línguas, eu orando também. E ninguém entendia nada, os bombeiros ali parados, todo mundo parado. E aí ela parou, a doutora Graça, que é essa residente, chamou ela e disse: Eliane, a gente tem que agir. Ela disse: não, pode agir que ele não vai morrer mais. Eu ouvi ela dizendo: ele não vai morrer mais. E aí a doutora Graça fica assustada, olhando para aquilo tudo. Então ela disse: bom, pastor, a gente tem que agir. Se deixar essa madeira, o senhor morre. Se tirar, o senhor morre. O que o senhor quer? Eu disse para ela: tira. Ela disse: nós vamos ter que tirar isso a sangue frio. Não tem outra opção que não seja sangue frio. O senhor não pode tomar anestesia, seu corpo está muito inchado, a sua pressão arterial descontrolou, seus batimentos cardíacos estão muito acelerados e a gente tem que agir. Eu disse para ela: então ok, então tire. E aí foi uma outra dor que eu não sei te explicar. E ali, na verdade, no próximo bloco a gente vai contar mais detalhes a respeito disso, mas ali você estava completamente dependente do Senhor. Sim. Ali você pode dizer 100%. Assim, é o Senhor quem determina o que é e o que não é. E eu estou à mercê da sua vontade. É bem isso, né, pastor? Exatamente. Que tremendo. Então você não sai daí, porque no próximo bloco a gente volta e você vai ver que, olha, eu já estou emocionada também. O desfecho dessa história é lindo demais, porque o Deus que nós servimos é maravilhoso. 30 segundinhos, a gente já volta.